Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. Academia Cross Experience. Treinamento funcional. Resultados rápidos focados no emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Treinamentos dinâmicos e divertidos que fogem da monotonia das academias tradicionais. E o melhor, 100% adaptáveis para receber até quem nunca treinou. Quem faz o treino que funciona realmente se apaixona. Conheça a Cross Experience. Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1920, próximo ao Lavras Shopping. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Quer uma dica na hora de abastecer? Auto Posto Marçal, o lugar certo para você que exige bons preços, combustíveis e produtos de qualidade, além daquele atendimento diferenciado. 2 unidades em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, no bairro Chacrinha, e na Avenida Vaz Monteiro, na zona norte da cidade. Auto Posto Marçal, também em Ribeirão Vermelho, no bairro Ranchação. Gente nossa servindo nossa gente com combustíveis de qualidade e confiabilidade. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Esporte em Foco. E já chegando ao nosso 6º episódio. E hoje, quem está aqui comigo mais uma vez é ele, meu grande amigo Rafael Mendonça. Como estão as coisas, Rafa? Fala, Gabriel. Abraço para você, para todos que estão conosco. Tudo ótimo, né? Nessa semana que se encerra mais um episódio dessa nova versão do Esporte em Foco. Vamos lá, para mais algum tema polêmico ou nem tanto, mas que sempre gera discussões bem interessantes e bem divertidas, acima de tudo. Exatamente. Já estamos chegando, Rafa, ao nosso 6º episódio dessa nova versão do Esporte em Foco. E lembrar para o pessoal aí que está gostando, que está compartilhando também o conteúdo, para dar aquela força, aquele joinha nas redes sociais, no Facebook,
no YouTube, também no Spotify, e também não deixe de seguir lá a página do Lavras TV lá no Instagram, que também de vez em quando tem aqueles cortes legais dos momentos mais polêmicos dessas conversas. E que, falando em polêmica, Rafa, uma semana agitada para o lado do Cruzeiro, que teve essa novela do Matheus Pereira. Ele que lá no Clássico, aquele vencido pelo Atlético por 2-0, com o Gabigol expulso, aquela coisa toda, ele reafirmou, né, aquela vontade, certa vontade de deixar o Cruzeiro, vontade que o filho nasça na Europa, já estava quase indo para a Rússia, quase tudo certo, mas melou no finalzinho aí da negociação, ele não vai mais. O que falar, Rafa, dessa história, dessa novela de Matheus Pereira com o Cruzeiro nessa última semana, que agora acaba ficando e vai, não vou falar reforçar, porque já está aí, mas vai ajudar o Cruzeiro nessa empreitada de 2025. Rafa. Olha, Gabriel, primeiro, falando só da parte técnica, campo e bola, eu acho que é bom para o Cruzeiro. Ainda que o Matheus Pereira não faça uma temporada tão boa e não venha de um segundo semestre de 2024 tão bom, ele é um grande jogador, é um jogador de um nível técnico muito alto e que, se tiver a cabeça no lugar, pode ser um dos principais nomes desse time do Cruzeiro. Se a gente for observar as partidas do Cruzeiro de um modo geral, mesmo não estando na melhor fase, o jogo passa muito pelo Matheus Pereira. Então ele é um jogador ainda muito importante para o time, mesmo não estando em grande fase. E ele é um cara que pode tirar uma jogada da cartola, que pode, em algum momento, decidir uma partida para o Cruzeiro. Ele só não vem fazendo isso da maneira como o torcedor se acostumou naquele primeiro semestre de 2024, que até rendeu uma convocação para a seleção brasileira, mas eu entendo que a reposição seria muito difícil. Talvez o Leonardo Jardim até precisasse fazer uma adaptação ao esquema, mudar algum jogador de posição. Então, o Cruzeiro teria dificuldade em encontrar reposição e teria pouco tempo para isso, porque a janela se encerraria uma semana depois. Agora, falando dos comportamentos, não tem inocente nessa história, muito menos o Matheus Pereira. Matheus Pereira escolheu momentos inoportunos para dar as declarações que deu. Primeiro, nos Estados Unidos, com a torcida empolgada com um novo ano, com um ano de grandes nomes para o Cruzeiro. A primeira vez que ele tem oportunidade, ele fala que não está garantido para 2025, já criando um clima ruim. E depois de uma derrota num clássico para o Atlético, da maneira como foi, ele vem a público e usa o espaço que tem para falar que queria ter ido para a Europa. Poxa vida, é uma falta de senso absurda por parte do Matheus Pereira. E agora, nessa saída para o Zenit, terminou de enterrar essa sequência de episódios bizarros envolvendo o comportamento do Matheus Pereira, porque ele acaba indo para a primeira boa oferta que aparece, que é a do Zenit. E a impressão que eu tenho, e aí não é informação, a impressão que eu tenho é que ele acabou se arrependendo em cima da hora, porque os times russos não estão jogando a Liga dos Campeões, a Rússia está em guerra. Claro, você ter dinheiro, em qualquer lugar que você mora, você vai ter boa condição de vida. Mas convenhamos que a Rússia não é ali a Europa de fato, não tem o mesmo nível dos principais centros europeus. Então, todos esses fatores acabam pesando para que o Matheus Pereira não consiga realizar aquilo que ele desejava, que era, de fato, de ir para um grande centro da Europa, ou até para Portugal, onde está a esposa dele nesse momento, para ganhar o filho. Então, o Matheus Pereira teve uma série de comportamentos muito ruins que só dificultaram essa reaproximação com o torcedor do Cruzeiro. E do lado do torcedor cruzeirense, eu entendo também que a paciência foi mais curta do que deveria, né? A partir da primeira declaração, todo mundo já começou a virar uma carga muito grande em cima do Matheus Pereira. Na reta final do ano passado, já havia cobrança em cima dele, dizendo que o Matheus Pereira não decidia jogo, e em algum momento o torcedor do Cruzeiro esqueceu da importância que ele teve em grandes jogos ao longo do ano passado. Então é um resumão. Num clássico, né, Rafa? Até a cobrança num clássico onde o Cruzeiro jogou com um jogador a menos durante todo o primeiro tempo, se esqueceu de como foi importante essa expulsão. E o que não cobraram, por exemplo, o Gabigol, cobraram o Matheus Pereira no final do jogo, por exemplo.
Exatamente. Contra o América, ele foi vaiado por uma parte da torcida quando foi substituído. Então, não tem inocente nessa história, mas se estava ali um equilíbrio de atitudes erradas, o Matheus Pereira, com essa situação do Zenit, desequilibrou totalmente a balança. Agora, vai depender só dele. Ele precisa ter a cabeça no lugar, entender que ele não é maior que o Cruzeiro, ele não é maior que a torcida do Cruzeiro, ele não é maior que ninguém. Ele é um jogador, assim como qualquer outro que está no elenco hoje, que vai precisar firmar o pé, firmar o espaço, porque qualidade a gente sabe que ele tem para ajudar e muito o Cruzeiro. Precisa ter, de fato, a cabeça no lugar e que internamente o pessoal ali da parte da psicologia e tudo mais do Cruzeiro saiba cuidar desse aspecto psicológico do Matheus Pereira, que a gente sabe que é muito fragilizado também. Exatamente. E toda essa polêmica, Rafa, é porque o Matheus Pereira é um grande jogador, é aquele 10 clássico do futebol, algo que está em falta no futebol brasileiro, não só de hoje, não só no futebol brasileiro, né, Rafa, mas no futebol mundial realmente. E aí hoje a nossa brincadeira, a nossa tier list, que talvez possa vir aí com grandes polêmicas, vai ser dos maiores camisas 10 da história do futebol mineiro do século XXI, Rafael Mendonça. Isso que a galera lembra, aquele jogador que fez a diferença no meio. E aí a gente entra nessa nossa tier list com 12 atletas, 12 nomes aqui, que eu vou citar, cada um deles. Quando eu estava fazendo essa lista, Rafa, algo me chamou a atenção. O Cruzeiro, né, não só nesse último século, mas também historicamente, ele tem uma tradição maior em camisas 10 do que o Atlético. O Atlético colecionou bons jogadores, caso de Reinaldo, né, Guilherme, e aí vai também vários outros, Tardelli, né, nessa história também recente, mas Dadá Maravilha, por que não? Gol do título em 71, mas falta, né, nesse cenário do Atlético, grandes camisas 10. O que demonstra também historicamente que o Cruzeiro, né, aquela conversa de boteca, aquela conversa de torcida, que o Cruzeiro é sempre um time mais clássico, de um toque de bola mais refinado, e que o Galo é um time sempre com mais raça, com mais vontade, e que o torcedor não cobra tanto esse camisa 10, sendo que os jogadores têm essa vontade. Você acredita nisso, Rafa? Esse DNA faz sentido até nas próprias contratações? São fatos, né, ô Gabriel? Você citou muito bem. E sabe quem disse isso? O Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, em entrevista ao Charla Podcast, que inclusive faz um trabalho sensacional, ele disse isso, que historicamente o Atlético sempre foi uma equipe reconhecida por ter grandes camisas 9, mas que camisas 10, essa alcunha ficou mais com o Cruzeiro. E é fato, se a gente for fazer um recorte dos grandes times, até do século XXI para trás, o Atlético sempre teve grandes camisas 9 e o Cruzeiro, em seus grandes times, nem sempre teve um camisa 9. Aquele time do Cruzeiro, por exemplo, que foi campeão da Taça Brasil em cima do Santos do Pelé, ele não tinha um camisa 9. O camisa 9 era, na verdade, um 9 com característica de 10, que era o Tostão. E o Dirceu Lopes era o 10 de fato da equipe. Então o time tinha 2 camisas 10, só que um pouco mais moderno para a época, que era o Tostão. E entre vários outros times que o Cruzeiro teve ao longo da história, que não necessariamente teve um camisa 9, mas sim sempre um 10. E no caso do Atlético, nem sempre o 10 chamava muito a atenção. Por exemplo, o time de 99 tem ali o Belletti como camisa 10, e ele, depois, no decorrer da carreira, passou para a lateral, né? Então, a prova de que ele não era um 10 é que depois, no passar do tempo, ele foi para a lateral. Em compensação, o ataque tinha o Guilherme com a 9, que é um dos maiores camisas 9 da história do Atlético, ainda que tenha ali uma rusga com a torcida pelo período em que jogou no Cruzeiro, mas é um dos grandes da história. Então, isso que você trouxe é muito legal da gente observar a tradição de cada time. Hoje, talvez o Atlético não esteja nessa tier list tão bem representado, mas lá quando a gente for fazer dos camisas 9, o Atlético equipara essa parada. Exatamente, e até por isso começa a nossa primeira polêmica, Rafa, que aqui são 12 atletas e tem um a mais do Cruzeiro, então a galera já vai querer nos matar nos comentários, mas é em questão de relevância também e questão de números, como você bem disse, é um fato que o Cruzeiro teve mais relevância na camisa 10, até mesmo nesse século XXI. Então vamos para esses nomes, Rafa. Nesse último século, Wagner, do Cruzeiro,
né, ali na Libertadores de 2009 e outras temporadas também. O Zinho, já mais para o final da carreira ali, foi um pouco ofuscado também por outro camisa 10 que vai vir mais à frente, né, Rafa? Porque estava na mesma geração do time do Cruzeiro. O Guilherme, camisa 10 do Atlético, às vezes também ofuscado por outros jogadores, mas que eram um atleta da posição. Mas lembrando que o Guilherme também jogou no Cruzeiro. Nós temos também o Montijo, né, ali em 2011, 2012. O Arrascaeta, que hoje brilha com a camisa do Flamengo. O polêmico Casares, Rafael Mendonça, está aqui também. Everton Ribeiro, que hoje atua pelo Bahia que arrancou um empate na última semana aí contra o The Strongest lá na Bolívia, na altitude, fez um bom jogo e agora vai decidir essa classificação em casa. O Dátolo, né, o meio-campista do Atlético ali, muito importante na conquista de 2014. O próprio Matheus Pereira. O Nátio Fernandes também, um dos jogadores importantíssimos do Atlético naquela campanha de 2021. Alex, símbolo do Cruzeiro em 2003. E Ronaldinho Gaúcho, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, que teve 3 anos aí com a camisa do Galo. E aí, na nossa classificação de tier list, Rafa, nós temos aqui o The Best, que vai ter espaço para apenas um jogador. Um jogador apenas ocupará o The Best. 2 posições, 2 vagas para gênios do futebol, aqueles caras que além de craque, estão além do craque da bola. Os outros 3, né, mais 3 vagas ali para craque. Aqueles camisas 10, ok, né, ajudou o time, foi bacana e tal, mas ok, cara ok ali. E faltou algo, é difícil, né? Mas a polêmica tá aí também. É difícil, mas é aquele cara ali também, ô Rafa, que poderia ter dado mais. A torcida não sente aquela saudade toda, não idolatra daquela forma toda. Então, 3 posições aqui. Só relembrando, então, Rafa, o The Best, o maior camisa 10 desse século aqui no futebol mineiro. Gênios do futebol, 2 vagas e depois 3 vagas para cada categoria. Craque, ok, e faltou algo. Então vamos começar, Rafael, nessa sequência aqui que eu coloquei aleatória, até parece que não, né, do jeito que ela caiu aqui, mas começando com Gabriel, antes de começar, perdão te interromper, você concorda comigo para a gente deixar para o final Ronaldinho e Alex? Nós já concordamos, já dando aquele spoiler, né, Rafael Mendonça? Porque, assim, eu acho que é até meio claro, né, que esses dois vão disputar a primeira posição. Então, para não queimar a ficha, vamos deixar esses dois para o final, pode ser assim? Pode ser, e já estão aqui no final os dois, e de forma aleatória, Rafa. São os deuses do futebol, que até no sorteio da tier list aqui, eles nos ajudam nesse sentido. Mas vamos lá, Rafa. Wagner do Cruzeiro para você, em qual categoria ele se encaixa? O Wagner, lembrando, vice-campeão pela Raposa em 2009, contra o Estudiantes, naquele fatídico jogo 2-1 no Mineirão, né? Cara, aqui talvez depois, sempre fazendo essa observação, a gente vá remanejar algum, né? Só que eu acho craque um termo muito forte pro Alex. Pro Wagner. O Wagner sempre foi um bom jogador, sempre foi muito útil em todas as equipes que ele passou, isso é fato. Mas eu vou pro ok, porque ele teve sim a parcela dele de contribuição naquele time, era importante sim, mas acho que para chegar a craque, ainda faltou alguma coisa, usando o nome da última categoria. Mas faltou um pouquinho para ele chegar a craque, talvez uma grande conquista com o Cruzeiro, ou ser o protagonista de uma grande conquista, né? Ele até dividiu o protagonismo naquele time do Cruzeiro de 2009, né? Ele era um dos caras, mas não era o cara. Então acho que ok, tá bom para ele. E ajudou a conduzir o Cruzeiro naquela ótima campanha, né, Rafa? Quando chega na final, o segundo jogo, ali eu não tinha dúvidas que o Cruzeiro ia ser campeão, depois daquele gol no segundo tempo do Henrique. Então, algo extraordinário que aconteceu no Mineirão, e por pouco também não escreveu o nome com esse grande título aí para o lado celeste.
Zinho Rafael Mendonça, ele que é tetracampeão do mundo pela seleção em 94, chegou mais para final de carreira naquele time de 2003, foi campeão também, jogou como titular o jogo contra o Paysandu, que deu o título para o Cruzeiro em 2003, então um cara e que jogou muito bem, né, na Raposa, um cara que jogou muito futebol em várias equipes e também no final da sua carreira no Cruzeiro, né? E o Zinho que durante a carreira, não necessariamente ele foi um camisa 10 o tempo todo, né? Mas, por exemplo, na Copa de 94 ele teve uma importância muito grande, sendo uma espécie de camisa 10. Inclusive ficou até de forma pejorativa apelidado como enceradeira, porque jogava girando sempre, né? Mas de uma maldade muito grande, porque ele era um cara taticamente importantíssimo para o esquema do Parreira. E no Cruzeiro ele também teve importância, só que ele foi ofuscado pelo Alex. E tanto é que ele não usa a 10 naquele time. Ele até no começo da passagem ou no fim da passagem ele usa a camisa 10. Agora preciso lembrar e ver esse dado de forma mais precisa. Mas durante um período ele usa a camisa 10 no Cruzeiro. Ele não é o protagonista, mas assim, pegando o que ele fez na carreira e que sim teve uma importância naquele time multicampeão, eu acho que dá pra gente colocar ele no craque, porque o Ok, eu acho que tem outros jogadores que vão acabar ocupando a vaga do Ok. Como a gente sempre fala também, qualquer coisa a gente remaneja depois. E não só pelo que ele jogou no Cruzeiro, mas também pensando em toda a sua trajetória no futebol, né, Rafa? Porque ele realmente é um dos jogadores aqui dessa lista mais importantes, né, no cenário nacional, se a gente for dizer assim, com o título, por exemplo, de uma Copa do Mundo e sendo atuante, né, na competição. Agora vamos passar para ele, Rafa. Os atleticanos lembram muito da campanha, de alguns jogos da campanha de 2014, mas obviamente daquele gol contra o The News Old Boys em 2013, o gol que leva a decisão para os pênaltis na semifinal e o Atlético acaba classificando para a final da Libertadores no ano de 2013. Guilherme Rafael Mendonça, que também atuou por muito tempo no rival, no Cruzeiro. Ele que joga muita bola, mas eu acho que eu já sei para onde você vai levá-lo, ou estou enganado? Olha, e só fazendo a observação que quando ele jogou no Cruzeiro ele era atacante, né? Ele começa a carreira como atacante, tanto é que quando ele chega ao Atlético em 2011, ele chega vestindo a camisa 9, porque ele chega para o ataque. E depois é que ele é colocado aos poucos como meia, por uma questão de necessidade que o Atlético tinha no elenco. Eu acho o seguinte, Gabriel, a gente precisa demais sempre ressaltar a importância do Guilherme na Libertadores, principalmente na semi, na final. Dali para trás ele participou muito pouco, mas da semi e da final ele tem participação direta com um gol contra o Nils e nas penalidades contra o Nils e contra o Olímpia. E naquele jogo da Copa do Brasil, quartas de final contra o Corinthians, ele é quem conduz o Atlético naquela virada 4-1. Mas depois machuca e fica de fora da semi e da final também. Então, assim, ele é um cara que tem episódios isolados importantes na história do Atlético, mas é um cara que ficou no Atlético de 2011 até 2015 para ter 3 jogos de importância, sendo que durante um bom tempo ele foi a contratação mais cara da história do Atlético. Eu acho que dá para a gente ir para o faltou algo, até porque ele tinha qualidade para estar num posto acima. Teve sim seus momentos, suas partidas, era tecnicamente um grande jogador, mas ele apresentou muito pouco pelo tempo que ele ficou no Atlético e foram muitas lesões também. Exatamente. Então, bem colocado, é isso que eu falei. Já estava até tendencioso a colocá-la aqui durante a sua fala, mas esperei como um cavalheiro aqui para a gente definir essa posição do Guilherme, que, só lembrando, né, Rafa, um grande jogador também. Aqui só tem grandes jogadores com passagens no futebol mineiro. E agora vamos para mais um jogadoraço do Cruzeiro, o Montijo, argentino, Rafael Mendonça, ali na temporada quase campeão brasileiro em 2011. É uma história... 2010, né? Perdão. 2010 ali, o Fluminense bateu o campeão. O que falar desse Montijo? Para qual categoria ele vai, Rafa?
é o famoso pouca mídia e muito futebol. O Montijo ele até ficou um pouco esquecido depois dos grandes times que o Cruzeiro montou posteriormente, mas eu sempre achei o Montijo um jogadoraço, e uma pena que ele tenha se machucado tanto depois que saiu do Cruzeiro, e essas lesões impediram o Montijo de ter talvez um salto ainda maior. E o Montijo, ele tem o vice-campeonato de 2010 na conta, e depois ele fez parte de times muito ruins do Cruzeiro, tanto de 2011, que quase cai para a Série B, quanto aquele de 2012 do Celso Roth, que faz o básico para ficar no meio da tabela. Então ele sofreu demais no Cruzeiro, ele era um ponto isolado de técnica. Para mim, o Montijo vai para o craque. O pessoal pode questionar, você disse que o Wagner faltou um feito pelo Cruzeiro, ou uma grande conquista, para ele se enquadrar em craque. Sim, mas o fato é que, na minha opinião, o Montijo é mais jogador que o Wagner. Aí o critério não vai para conquista, e sim para qualidade. E outro ponto é que o Montijo jogou em times muito fracos do Cruzeiro e mesmo assim se destacou. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, antes da gente passar para o próximo jogador aqui, camisa 10, dessa vez do Cruzeiro, vamos dar uma paradinha para o intervalo comercial, isso no YouTube e também no Facebook. Você que está no Spotify, segue aqui com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Então vem pra GoFit Academia. Estrutura completa e um timaço de professores à sua disposição. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 80 por mês. A GoFit Academia espera por você na Associação Atlética Ferroviária. Rua Doutor Samuel Gamon, 182, no bairro Esplanada. Telefone 3821-2022. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 991 25 1022 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207.
Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar, o veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco com a tier list dos maiores camisas 10 do futebol mineiro no século XXI. E o próximo, Rafael Mendonça, é ele, de Arrascaeta. Jogou muito com Copa do Brasil, com o Cruzeiro, vários títulos estaduais, depois passando para o Flamengo também e sendo até hoje uma base para aquele time, um ponto forte do time do Flamengo. O que falar de Arrascaeta? O Arrascaeta talvez o termo gênio para ele seja um pouco demais, só que é na nossa categoria aqui, né? Na nossa divisão de prateleiras. E o que o Arrascaeta fez muita coisa no Cruzeiro. A passagem dele só não foi maior porque o Cruzeiro foi muito mal gerido na época, mas o Arrascaeta chega ao Cruzeiro em 2015, depois de se destacar na Libertadores pelo Defensor do Uruguai. 2015 o Cruzeiro não faz uma boa campanha. Em 16, numa campanha de recuperação com o Mano Menezes e de quartas de final, de semifinal de Copa do Brasil, ele já tem uma grande participação. 17 e 18 importantíssimo nas duas Copas do Brasil, e 18 de forma ainda mais emblemática, porque ele vem de avião de uma data FIFA para a final da Copa do Brasil, chega em Itaquera no dia do jogo, vai para o jogo e ainda faz o gol do título. Então o Arrascaeta seria o meu primeiro gênio ali do futebol, pelo que ele fez com a camisa do Cruzeiro, e só saiu porque de fato o Cruzeiro estava na mão de gente que não sabia ou não estava bem intencionada com a administração do clube. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, o Arrascaeta que joga muita bola. Eu vou falar para você, é um dos craques, né? Que tá aqui, mas um craque gênio da bola nesse aspecto, que ainda atua no futebol brasileiro, um dos poucos remanescentes desse futebol mais clássico, vamos dizer assim. E falando de futebol clássico, Rafael, eu acho que esse cara tem muita bola, tem um futebol clássico, talvez faltou alguma coisa, talvez poderia ser até colocado como gênio, como craque, mas eu não sei qual vai ser a sua percepção sobre Casares no Atlético. Ele que é o cara dos altos e baixos, né, Rafa? Eram grandes jogos que a gente assistia e falava, meu Deus do céu, o que esse cara fez no jogo de hoje? Arrasou, acabou com o jogo, mas em outro jogo, uma semana depois, meu Deus do céu, o que esse Casares está fazendo em campo? Que ele não está fazendo nada, não produz nada. Então, um cara de altos e baixos, mas quando jogava, Rafael, era diferenciado, né? Gabriel, talvez o Casares, eu não sou um cara tão velho assim, então eu não tenho um recorte tão grande, mas dos que eu vi no Atlético, talvez tenha sido o maior desperdício que passou pelo Atlético, porque ele do ponto de vista técnico, ele era e ainda é muito diferenciado. Mas ele não tinha disciplina, né? Era um cara desinteressado, desligado, mas dava para ver nos fundamentos que ele era fora do normal. Questão de domínio, por exemplo, bolas difíceis de serem dominadas, ele matando na ponta do pé, coisa que eu só tinha visto com o Ronaldinho, por exemplo. Então, do ponto de vista técnico, para mim, o Casares foi o melhor meia que passou no Atlético depois do Ronaldinho, do ponto de vista técnico. Só que ele não deixava essa técnica refletir em campo sempre. E muitas vezes, desligado, sem compromisso, fora de forma, deixava essa técnica ficar totalmente ofuscada. Então não tem como deixar ele de fora do faltou algo. Faltou comprometimento, faltou vontade, faltou determinação. Porque se o Casares quisesse,
E se ele tivesse a cabeça no lugar, tivesse bem assessorado, provavelmente o Casares teria chegado ao futebol europeu, porque era um cara de pouquíssimas lesões, tinha um físico, em termos de força física mesmo, tinha uma boa força, só que totalmente relaxado, desleixado, e por isso ele não foi adiante na carreira. Muito bem, e aí, essa é a minha opinião também, que é aquilo que a gente fala, né, Rafa? Tecnicamente, poderia ser até um gênio do futebol aqui nessa lista, mas faltou, realmente faltou algo, e eu não estava nem me referindo à categoria, porque realmente faltou alguma coisinha para que ele deslanchasse ainda mais com o Atlético e levasse o Atlético a grandes títulos, e também a sua carreira poderia ser outra nesse sentido. E agora a gente fala de outro jogador do Cruzeiro, Everton Ribeiro, hoje no Bahia. O Everton Ribeiro, que participou das conquistas do Cruzeiro de Campeonato Brasileiro, conduziu aquele time em outras temporadas também, fez um golaço contra o Flamengo numa Copa do Brasil. Rafael Mendonça, o que falar de Everton Ribeiro? Agora vai ser o primeiro pecado que a gente vai ter que cometer nessa tier list, viu, Gabriel? Por quê? Nós já temos aqui, como unanimidade, quem serão primeiro e segundos colocados, não a ordem, mas quem são os dois primeiros, né? Que no caso são Ronaldinho e Alex. Então, uma dos gênios e uma do The Best já está ocupada. Não tem como ninguém mais ocupar os gênios, por exemplo. Então, infelizmente, eu vou ter que deixar o Everton Ribeiro no, entre aspas, só craque. E aí eu vou jogar essa bomba para você, porque você gosta de ficar jogando aqui para eu decidir, e aí a aspa vem para mim depois, que é uma questão. Quem jogou mais no Cruzeiro? O Everton Ribeiro ou o Arrascaeta? Porque se você achar que o Everton Ribeiro jogou mais que o Arrascaeta no Cruzeiro, você pode ficar à vontade para inverter os dois. Ô Rafa, essa pergunta talvez nem tenha resposta, e não é ficando em cima do muro não, cara. É porque realmente os dois foram muito parecidos em termos técnicos durante toda a passagem. Mas eu acho que deixar o Arrascaeta, Rafa, ali, por conta do quão decisivo, não que o Everton Ribeiro não foi decisivo, que ele foi muitas vezes, mas essa história da Copa do Brasil, do gol, ela foi também muito emblemática, e quando a gente fala dos maiores camisas 10, qualquer coisa pequena, e nesse caso não é tão pequena, vai estar aí para desempatar, né? E o Everton, o Arrascaeta, naquele momento, ele se torna também algo muito interessante, que ele se torna o herói daquela conquista, né? Algo que o Everton Ribeiro é um ídolo do Cruzeiro até hoje, mas ele não teve esse ato de heroísmo em um título grande. Então, nesse desempate, eu coloco o Arrascaeta por conta dessa história realmente da Copa do Brasil contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Mas é difícil, Rafa. Essa você me colocou realmente na fogueira. Eu vou fazer isso poucas vezes, mas quando eu fizer vai ser caprichado, viu, Gabriel? Cara, eu tô num eterno conflito interno aqui, porque esse ponto que você trouxe, sim, ele é muito importante. E aí, outro critério que eu começo a olhar é a divisão de protagonismo. Porque o Everton Ribeiro tinha mais jogadores ali para dividir o protagonismo com ele em 2013 e 2014. Só que se a gente olha para 17 e 18, o torcedor do Cruzeiro pode ficar extremamente irritado com a gente, e talvez esse cara até pudesse ter entrado nessa lista, mas nós não podemos esquecer que o Thiago Neves jogou muita bola no Cruzeiro em 17 e 18. Né? O Thiago Neves, depois do 19 dele, ele jogou tudo por água abaixo, né? Foi lá para o fundo do poço. Mas 17 e 18, o Thiago Neves tem importância muito grande. E talvez tenha importância com gols e assistências em passagens de fase até maior do que o Arrascaeta. Então tem também esse outro lado. E o Everton Ribeiro, ele teve uma constância num campeonato por pontos corridos. Então ele foi constante numa competição que tem mais jogos.
do que o Arrascaeta, que, claro, não por culpa dele, o Cruzeiro naqueles 2 anos calhou de disputar as Copas, né? E aí foi um caminho que a temporada acabou levando, o Arrascaeta não tem interferência nisso. Mas na competição no qual ele foi protagonista, o caminho foi um pouco menor. Então eu tô num grande conflito aqui. Só que, de fato, como você disse, ele tem esses jogos isolados mais marcantes do que o Everton Ribeiro. Então eu tô num grande conflito, cara. Eu, sinceramente, eu não consegui chegar aqui a um consenso. Eu tenho a sensação de que o torcedor do Cruzeiro tem um pouco mais de carinho pelo Everton Ribeiro que pelo Arrascaeta. Ainda que o Everton Ribeiro tenha recusado o Cruzeiro na virada de 23 para 24, e isso tenha chateado o torcedor do Cruzeiro, eu sinto que o torcedor cruzeirense, ele guarda com um pouco mais de carinho o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta, pela forma como o Arrascaeta saiu, não por culpa dele, né, mas também por ter participado de anos com jogadores que depois não ficaram com uma imagem tão boa assim com a torcida. Mas difícil, viu, Gabriel? Eu vou deixar o seu voto mesmo desempatar, porque na hora que eu parei para refletir, foi um grande empate mental aqui, tá? Um dos maiores de toda a história curta desse nosso programa, dessas nossas tier lists, um dos maiores embates desse de não ter ideia mesmo de onde ir, Rafa. E vamos então, Rafa, aqui para o Dátulo, atleticano, gostava de jogar contra o Cruzeiro, isso o identificou muito com a torcida atleticana, fez alguns gols em clássicos e foi campeão com o Atlético em 2014. Mesmo que não seja aquele 10 clássico, mas foi bem importante naquela edição e também em outras temporadas do Galo, né, Rafa? Muito importante. É um cara que criou uma identificação muito grande com o torcedor do Atlético, né? Sempre respeitou demais o Atlético. Importantíssimo na Copa do Brasil de 14, mas ali por uma questão de outros grandes que estão aí nessa lista, ele vai pro ok. E eu acho que cabe bem, ô Gabriel, por quê? O grande ano do Dátulo foi 2014. 15, naquele vice brasileiro, ele também foi bem, mas oscilou um pouco mais. E o grande protagonista do Atlético do meio de campo de 15, na criação, foi o Giovanni Augusto. Tanto é que ele foi o principal assistente do Campeonato Brasileiro. Foi o jogador com o maior número de assistências. O Dátulo não foi uma unanimidade mais em 15. E aí, em 16, muitas lesões em sequência, e ele acaba encerrando ali a passagem dele no Atlético. Então, o Dátulo, acho que o ok tá bom para ele, mais por conta dos outros jogadores, mas sempre enfatizando que ele tem um carinho muito grande com a torcida e a torcida com ele. E em 2014, ele foi um dos grandes nomes da conquista do Atlético da Copa do Brasil. Perfeito, Rafael. Compartilho dessa opinião e agora, pelo menos por mim, vem a grande polêmica, porque vamos falar de Matheus Pereira. Eu já vou adiantar meu voto, Rafael. Eu acho que até o momento faltou algo para o camisa 10 cruzeirense. Não sei você se compartilha com essa opinião, algo que pode ser polêmico aí para a torcida cruzeirense. E assim, tendo em vista que o outro que vem é o Nátio Fernandes, o Nátio Fernandes fez muito mais pelo Atlético do que o Matheus Pereira fez até agora pelo Cruzeiro, né? E o Matheus Pereira, sim, tem uma importância já a curto prazo, porque ele tem ali um primeiro semestre de 24 muito bom. Ele é a primeira grande contratação do Cruzeiro na volta à Série A. Isso representou demais para o torcedor do Cruzeiro. Vira um jogador que recentemente tinha sido destaque da Premier League no primeiro ano do time de volta à Série A, representa, ele tem essa importância. Só que na hora dele pegar para si o protagonismo, ainda está faltando. Talvez daqui a alguns anos, e aí até a injustiça com o Matheus Pereira nessa comparação, porque ele ainda está escrevendo a história dele pelo Cruzeiro, ainda está faltando algo. E agora, depois de tudo que está acontecendo em 2025, aí que está faltando mesmo. Se não estava faltando, agora tá, porque o torcedor do Cruzeiro não ficou nada contente com essas manifestações recentes. Muito bem lembrado, Rafa. Essa tier list aqui, vou até citar a data, dia 21 de fevereiro, viu, galera? Para depois não pegar corte falando que a gente está falando em outra data, depois que o Matheus Pereira, por exemplo, destruiu no Brasileirão de 2025, na Copa do Brasil, o Cruzeiro levantou vários títulos. Isso a gente está falando antes, né? E tomara que ele
tape a nossa boca, né, Rafael, com grandes atuações e grandes títulos também. E agora vem Nátio Fernandes e sobra esse lugar para ele. Talvez, Rafa, eu acho que ele teria muito futebol para chegar aqui. Mas não tem como comparar o Nátio Fernandes com o Zinho, com toda a história do Zinho como jogador, e com a atuação e a representatividade que teve Everton Ribeiro e Montijo. Mas ele é um grande jogador, cara. O Nátio Fernandes... E oscilou muito no Atlético também, né? Eu acho que o OK também já está separado ali para ele e é um ótimo lugar para o Nátio Fernandes. A única possibilidade que teria de trocar, de passar o Nátio para o craque, seria trocando pelo Zinho, considerando só a passagem do Zinho pelo Cruzeiro. Não a história dele como um todo, mas ainda assim a passagem do Zinho pelo Cruzeiro foi muito boa, do time que foi campeão da Tríplice Coroa, e o Nátio campeão do triplete, né? Então entra mais uma vez naquele embate difícil da gente decidir. Mas eu acho que é como você falou, Gabriel, o Nátio é um grande jogador, teve uma passagem muito boa pelo Atlético, 21 e 22, né? Foram 2 temporadas, 22. Ele teve bons números, mas não foi um ano em que o Atlético se deu muito bem, e ele sempre tinha problemas físicos, né? E ali, muitas vezes, se esperou ali um baita estouro do Nátio e a parte física fazia ele sempre sentir muito, em especial a reta final das temporadas. Tanto é que muitos jogos da reta final de 2021, o Cuca deixa o Nátio no banco de reservas para formar o ataque Keno, Hulk e Diego Costa. E aí o meio-campo ele formava com Alan, Jair e Zaratio, porque o Nátio nem sempre conseguia entregar a intensidade que o Cuca queria para o meio-campo. Então ele é um cara que sempre teve muitos problemas físicos, mas acho que teve uma grande passagem pelo Atlético, deixa aí conquistas importantes também, e o OK, acho que tá aí de bom tamanho sim para o Nátio Fernandes, podendo ali ainda almejar um craque, mas acho que o OK cabe bem. Coube bem então para o Nátio Fernandes, e agora vamos para esse duelo de gigantes. Eu vou dar minha opinião, Rafa, depois você completa com o seu voto. Pensando em mundo, não tem comparação em relação à representatividade de Ronaldinho Gaúcho em relação a Alex. Mas pensando no futebol mineiro, eu nunca vi um jogador tão decisivo e tão mágico com a camisa de um clube mineiro na história como o Alex foi em 2003. Há quem diga que se fosse justa realmente a bola de ouro daquele ano, seria do Alex, só não foi porque ele jogava no Brasil. Pensando em futebol mineiro, o Ronaldinho foi muito importante para o Atlético, muito mesmo. Foi campeão em 2013 muito por causa do efeito da contratação de Ronaldinho Gaúcho, mas eu não sei se eu consigo, nessa tier list, deixar o Alex de fora do The Best, porque em relação à atuação, o Ronaldinho teve várias ótimas atuações pelo Atlético, mas acho que não chegou perto do que o Alex mostrou naquele 2003, que foi um ano, assim, mágico. Se a gente for fazer a comparação, Rafa, é uma comparação do que o Ronaldinho jogou 2004, 2005 no Barcelona, né, em proporções aqui devidas. Então, essa é a minha opinião. Eu colocaria o Alex em primeiro, gerando polêmica, tirando esse primeiro lugar do Ronaldinho Gaúcho, mas por conta disso, porque 2003 foi algo assim que eu nunca vou esquecer as atuações que o Alex nos proporcionou enquanto futebol, Rafa. Eu tô numa dúvida muito grande e abri aqui 2 abas para tentar aqui pegar os números dos dois. Por quê? O Alex, ele tem um ano de 2003 fantástico, você descreve muito bem. Mas o Alex tem um ano de 2003. 2002, ele quase é mandado embora, e é o Luxemburgo quem segura por ali, para ele ficar para o ano seguinte. E depois, 2004, ele vai embora e vai fazer toda a história, a carreira que ele fez na equipe do Fenerbahçe, na Turquia. O Ronaldinho, ele faz 2 grandes temporadas pelo Atlético. A de 2012, que o Atlético, quando não tinha o Ronaldinho, não conseguia vencer, e são alguns jogos em que isso acontece.
E 2013 também, ainda que ele tenha perdido ali o último trimestre do ano com uma lesão e depois vai para o Mundial de Clubes, e ele é o único ser naquele time que consegue ter um bom desempenho no Mundial de Clubes, naquela saída para o Raja Casablanca. Então, o Ronaldinho ele tem 2 temporadas em alto nível pelo Atlético, com jogos mágicos, porque o Ronaldinho é o mágico da bola. O Alex também foi tão mágico quanto pelo Cruzeiro, mas durante uma temporada. E o meu desempate, para o meu voto ser no Ronaldinho, é a maneira como o Ronaldinho expandiu a marca Clube Atlético Mineiro. O Ronaldinho levou o Atlético para o mundo. O mundo passou a conhecer o Atlético a partir do Ronaldinho. E aí, com todo respeito à história do Atlético, que é grandiosa e que ele é um clube conhecido, talvez, a nível continental. Mas depois do Ronaldinho, passou a ser um clube a nível mundial. O Alex, ele não teve esse poder porque, como você disse, a nível de mundo, ele não tinha a mesma relevância do Ronaldinho. Então, por terem sido 2 temporadas, por ter conquistado uma Copa Libertadores e por ter levado o nome do Atlético pelo mundo, o meu voto é no Ronaldinho. Aí é que faz falta a gente não ter hoje um terceiro elemento para desempatar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui, em cima da hora, os números dos dois. Aquele que tiver o melhor desempenho em termos de números, a gente desempata e coloca na primeira posição. Pode ser assim? Pode ser, Rafa. Vamos lá, já tenho aqui a aba do Ronaldinho aberta. A do Alex já está pronta, olha só. O Alex pelo Cruzeiro tem 122 jogos e 64 gols marcados. Eu estou vendo aqui, eu estou precisando ainda do número de assistências, mas 64 gols. É claro que a principal valência dele não era ser artilheiro, né? Era justamente a assistência. O Ronaldinho pelo Atlético... deixa eu ver aqui. Títulos, partidas, ficha técnica. Naquela famosa página Galo Digital, que tem todos esses números, né? Vamos ler do Atlético aqui. Eu preciso achar ainda a aba dos gols. Bem, mas os números do Alex, né, o Gabriel, entra muito nessa linha que você falou, né? Porque para um meia ter uma média de 1 gol a cada 2 jogos, como foi o caso dele, é uma média muito alta, né? Muito alta, e é aquilo, cara, até o próprio futebol. Essa comparação que eu faço, quando eu era moleque, eu assistia, por exemplo, em 2004, 2005, o Ronaldinho jogando pelo Barcelona, era algo mágico, era algo surreal. E eu lembro disso no Brasil, de algum jogador fazer igual, e não estou falando só de futebol mineiro, Rafa. A temporada de 2003 do Alex, e era esse o ponto que eu estava trazendo, ela foi surreal. Ronaldinho foi muito importante, toda essa questão que você trouxe, mas o que eu digo é assim, que o Alex de 2003 no Cruzeiro talvez foi o jogador que mais brilhou realmente, que mais fez diferença nesse sentido, e que mais jogou bonito, como um camisa 10 de fato. Então, essa é a recordação, essa é a lembrança que eu trago para essa discussão, porque o Alex em 2003 ele foi fora da caixa, como o Ronaldinho foi em 2004, 2005 pelo Barcelona. Eu tô vendo aqui se eu acho, vamos lá, os números do Alex. Só em 2003 pelo Cruzeiro ele tem números bem expressivos, olha, são 63 jogos com 39 gols e 39 assistências, isso só em 2003. No Cruzeiro, deixa eu ver aqui, os do Ronaldinho temos aqui, 85 jogos entre 2012 e 2014, 27 gols e 28 assistências. Então ele tem uma média de participações em gols, 55 participações em gols em 85 jogos. E o título da Libertadores como principal, além do jogo da Recopa. Agora, o Alex pelo Cruzeiro, já temos ali o número de 64 gols, eu estou tentando achar o número de assistências, mas só em 2013 ele tem 39 assistências. Então, acho que na média, no fim das contas, a média do Alex é melhor que a do Ronaldinho, ô Gabriel. Então, podemos colocar o Alex na frente do Ronaldinho, Rafa? Podemos, esse foi o critério que a gente teve que usar aqui para desempatar, porque somos 2, né? Acho que aqui eu achei agora, 121 jogos, não mostra o número de assistências de jeito nenhum. Que preconceito é esse dos sites com os assistentes, hein?
Se não tiver assistência, não tem gol. E não tem camisa 10, né, Rafa? Também, não tem camisa 10. Aí perde o sentido total aqui da nossa brincadeira aqui. Acho que agora eu vou achar, viu, Gabriel? Cruzeiro. Vamos lá, vamos ter que fazer uma soma aqui. Os 60... não, só de assistências, eu disse 63 gols, certo? 39 em um ano e 51 assistências. Os números dele são melhores que os do Ronaldinho na média, Gabriel. E Rafa, só que fique bem claro, senão a galera vai me achar maluco nas redes sociais, nos comentários. Essa opinião não é o jogador em si, toda a trajetória. Como eu disse no início, Ronaldinho é muito maior que o Alex. Mas colocando aqui como camisa 10 dos times e tendo toda a noção do que o Ronaldinho representou para o Atlético em 2012, 13 e 14 também, o Alex, por conta desse 2003, Rafa, que foi um ano, como bem te disse, surreal para qualquer time brasileiro, o que ele fez, os números. Cruzeiro, e óbvio, em outra época, chegou a 100 pontos no Campeonato Brasileiro, com mais times, obviamente, mas foi uma campanha ali histórica daquela equipe comandada pelo Vanderlei Luxemburgo. E é isso, Rafa, você acha que, tirando aí esse primeiro lugar, que eu às vezes ali consegui nem te ludibriar, né? A opinião ela é diversa, mas ficou ali com o Alex em primeiro, o Ronaldinho e Arrascaeta como gênios, craquezinho, Montijo e Everton Ribeiro, ok para Wagner, Dátulo e Nátio Fernandes, e faltar algo ainda para o Matheus Pereira, faltou para Guilherme e Casares. Ficou de bom tamanho, tirando esse primeiro lugar, Rafa. O Galo até cantou aí na sua casa de revolta nesse momento. O Galo do vizinho sempre presente nos nossos vídeos. Não, tá de ótimo tamanho, até a primeira posição, Gabriel. Assim, é tudo muito minucioso. E o que o Alex fez pelo Cruzeiro é também histórico e talvez até inalcançável. Então, tá de excelente tamanho. E que fique claro, né, antes da galera printar, acompanhe o título do vídeo, né? Os camisas 10 do futebol mineiro no século XXI. Senão vai ter gente achando que você acha o Alex melhor que o Ronaldinho, né? E o Ronaldinho, ele entra ali nos principais da história do futebol brasileiro. Então, fique claro, é o que fez pelo futebol mineiro nesse século. Por isso que essa lista está muito bem distribuída da forma como ficou. E talvez tenha sido o vídeo mais difícil que a gente fez, viu, Gabriel? Foi muito complicado, não só pelo The Best aqui, mas também por todos os outros craques, gênios, ok. Foi bem complicado aqui, embates muito difíceis. E vamos agora então, Rafa, depois desse que talvez possa ser o episódio mais polêmico nessa nossa curta jornada até aqui, ficando por aqui nesse episódio, mais um dessa trajetória nossa que eu acredito que vai ser longa, Rafael Mendonça, essa dupla que o Brasil está reconhecendo agora no bate-papo, já conhecia nas transmissões, e vamos que vamos, porque semana que vem estaremos de volta com mais tier lists, mais dinâmicas e mais conversa boa. Rafael, mais uma vez, aquele prazer demais em estar aqui com você. Prazer imenso, Gabriel. Prazer é todo meu. Um abraço para todos que nos acompanharam e semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Um grande abraço a todo mundo que se ligou aqui no Esporte em Foco, pelo Spotify, pelas redes sociais aí, YouTube, Facebook e também nos cortes do Instagram. Um grande abraço, até a próxima semana e tchau, tchau!